Em 11 de janeiro de 2023, a Americanas revelou um rombo contábil de 20 bilhões e o Brasil nunca mais foi o mesmo. Ao terminar este episódio, você vai entender como uma fraude de proporções históricas se escondeu por anos dentro de uma das empresas mais auditadas do Brasil e o que isso revela sobre a psicologia do poder corporativo. Esta é a série Autópsias, análise forense de colapsos empresariais. Cada episódio segue o mesmo protocolo médico: sintomas, diagnóstico, causa da morte e a lição que ninguém quer ouvir. O paciente de hoje é a Americanas. O prontuário tem 90 anos. E o que vamos encontrar vai te fazer questionar tudo o que você acredita sobre grandes empresas, auditores renomados e os homens mais ricos do país. A história começa em 1929. Não nos Estados Unidos do crash da Bolsa, mas em Niterói, Rio de Janeiro. Um imigrante americano chamado Max Landesman abriu uma loja de variedades num momento em que o Brasil ainda era majoritariamente rural. A empresa se chamaria Lojas Americanas, uma homenagem ao país de origem do fundador. Por décadas, a Americanas cresceu como símbolo do consumo popular brasileiro. Balas na entrada, material escolar, brinquedos baratos, eletrodomésticos acessíveis. Era a loja das classes C e D, presente em cada esquina de cidade grande. Em 1982, a empresa abriu capital na Bolsa de Valores. Em 1999, Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira, os fundadores do grupo 3G Capital, assumiram o controle acionário. A Americanas entrava numa nova era. Jorge Paulo Lemann é o homem mais rico do Brasil. Fundador da 3G Capital, ele é o arquiteto de uma das estratégias de gestão mais agressivas do mundo: a cultura do meritocracia extrema combinada com corte radical de custos. Com seus sócios, Lemann transformou a Ambev, adquiriu a Budweiser, comprou a Heinz e o Burger King. A fórmula sempre foi a mesma: identificar empresas subvalorizadas, instalar gestores eficientíssimos, cortar gordura, escalar resultado. Na Americanas, o trio detinha diretamente cerca de 30% das ações. Para o mercado, essa era a maior garantia possível. Afinal, se Lemann estava dentro, quem ousaria questionar? Essa confiança cega, esse halo de reputação, se tornaria um dos maiores vetores da fraude. O nome de Lemann funcionou como escudo durante anos. Para entender o rombo, você precisa entender uma operação financeira chamada risco sacado, ou, em inglês, Supply Chain Finance. O nome técnico esconde algo muito simples. A empresa pede dinheiro emprestado aos bancos para pagar seus fornecedores antecipadamente. O fornecedor recebe antes. O banco cobra juros da Americanas, e a Americanas ganha prazo para pagar. Em tese, é um instrumento legítimo de capital de giro. O problema estava na contabilização. A Americanas registrava essa dívida com os bancos não como dívida financeira, mas como conta a pagar a fornecedores. A diferença é brutal. Dívida financeira aparece no balanço e aumenta o endividamento da empresa. Conta a pagar a fornecedor parece apenas operacional. Com esse truque contábil, bilhões em dívida bancária foram classificados errado durante anos, escondidos dos analistas, dos auditores e dos investidores. Sérgio Rial passou 31 anos construindo uma reputação de executivo impecável. Foi CEO do Santander Brasil, consultor do Carlyle Group, presidente do Marfrig. Quando assumiu a CEO da Americanas em 2 de janeiro de 2023, o mercado aplaudiu. Seu salário era de 9 milhões anuais. Analistas revisaram para cima suas projeções para a empresa, mas em exatamente 10 dias, tudo desmoronou. Em 11 de janeiro, Rial convocou uma reunião de urgência com o Conselho de Administração. Tinha encontrado, segundo ele próprio, inconsistências contábeis que precisavam ser comunicadas imediatamente ao mercado. Naquele mesmo dia, ele renunciou ao cargo. 10 dias como CEO.
um dos mandatos mais curtos da história empresarial brasileira. E a bomba que ele detonou ao sair mudaria o mercado de capitais do Brasil para sempre. A comunicação ao mercado saiu às 22h47 de uma quinta-feira. Uma nota fria, em linguagem técnica, informando inconsistências de 20 bilhões de reais. Na madrugada seguinte, enquanto o Brasil dormia, traders internacionais já reagiam. Na abertura da sexta-feira, 13 de janeiro, as ações da Americanas despencaram 77% em um único dia de negociação. 77%. Em termos absolutos, mais de 12 bilhões de valor de mercado evaporaram em horas. O índice Ibovespa recuou. Bancos credores, Bradesco, Itaú, Santander, BTG Pactual correram a provisionar perdas. A palavra do dia era uma só: contágio. Jornalistas compararam ao Lehman Brothers de 2008. Economistas falaram em ruptura sistêmica. E os 16 mil fornecedores da empresa acordaram sem saber se receberiam o que tinham a receber. Mas aqui está a pergunta que ninguém conseguia responder. Onde estavam os auditores? A PricewaterhouseCoopers, a PwC, uma das 4 maiores firmas de auditoria do mundo, auditava as contas da Americanas há anos. Seus relatórios sempre atestavam que os balanços apresentavam, em todos os aspectos relevantes, uma visão verdadeira e adequada da posição financeira da empresa. Esses são os termos técnicos. São uma promessa. A questão que os investigadores fariam nas semanas seguintes era: como uma distorção de 20 bilhões de dólares passou por sucessivas auditorias sem ser detectada? Há 3 hipóteses. Primeira, os auditores foram enganados com documentação sofisticada. Segunda, o escopo da auditoria não cobria adequadamente operações de supply chain finance. Terceira, e mais perturbadora, o relacionamento de longo prazo entre auditor e auditado criou um viés de confirmação. Cada uma dessas hipóteses tem evidências. Nenhuma é confortável. Existe um fenômeno psicológico chamado normalização do desvio. Foi descrito pela socióloga Diane Vaughan ao analisar o desastre do ônibus espacial Challenger em 1986. Quando pequenas irregularidades ocorrem repetidamente sem consequências imediatas, elas deixam de ser tratadas como irregularidades. Tornam-se norma. O que era alerta vira rotina. O que era risco se transforma em procedimento aceito. Pesquisadores da Harvard Business School identificaram que empresas com culturas de alto desempenho e hierarquia rígida são as mais vulneráveis a esse fenômeno, porque o custo social de levantar problemas é altíssimo. Questionar um número significa questionar um superior. Questionar um superior em uma cultura 3G significava questionar Lehman. E ninguém na Americanas queria ser a pessoa que disse que o rei estava nu. O silêncio coletivo tem nome: groupthink. A cultura da 3G Capital era conhecida no mundo dos negócios por uma filosofia chamada meritocracia radical. Bônus eram vinculados a metas numéricas agressivas. Quem batia os números subia vertiginosamente. Quem não batia, saía. Em 2022, o presidente da Americanas, Miguel Gutierrez, que ficaria sob suspeita, recebeu remuneração de 36 milhões de reais. O incentivo estrutural era claro. Os números precisavam ser bons. Sempre. Mas aqui está o problema que nenhuma teoria de incentivos resolve. Quando os números reais não são bons o suficiente, uma cultura que pune o fracasso a qualquer custo cria o ambiente perfeito para o que os criminólogos chamam de crime de colarinho branco por pressão institucional. Não é um lobo solitário que decide fraudar. É um sistema que gradualmente torna a fraude a única saída racional para sobreviver dentro dele. Isso não justifica, explica. O que mais choca neste caso não é o tamanho do rombo. É quanto tempo ele durou invisível.
Investigações posteriores sugeriram que a prática de classificação indevida do risco sacado poderia ter começado entre 2015 e 2018, pelo menos 5 anos antes da revelação. Durante esse período, a empresa emitiu debêntures, captou recursos no mercado, pagou dividendos, foi coberta por dezenas de analistas de grandes bancos. Nenhum deles encontrou o problema. Ou, se encontraram indícios, não publicaram nada. O mercado de capitais tem uma palavra para isso: pressão dos relacionamentos. Bancos que auditam, financiam e têm relacionamento comercial com a mesma empresa enfrentam um conflito de interesse estrutural. A Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, já sabia dessa tensão há anos, mas as regras nunca foram suficientemente endurecidas, e aqui está onde o sistema falhou muito antes de janeiro de 2023. O que você está prestes a ouvir é a parte que a maioria das análises sobre o caso Americanas ignora completamente, e é justamente a mais devastadora. Enquanto analistas focavam nos bilhões perdidos por investidores sofisticados, 16 mil pequenos e médios fornecedores brasileiros acordaram com suas empresas à beira da falência. Imagine, você tem uma fábrica de embalagens no interior de São Paulo. A Americanas representa 40% do seu faturamento. Você entregou mercadoria. O dinheiro estava a caminho. De repente, o pedido de recuperação judicial congela todos os pagamentos. Você não recebe. Seus funcionários têm salário no fim do mês. Você não tem caixa para pagar. Esse foi o cenário real de milhares de empreendedores brasileiros em janeiro de 2023. Muitos demitiram funcionários em massa. Alguns fecharam. A Americanas não era apenas uma empresa listada na bolsa, era a âncora financeira de um ecossistema inteiro. Em 19 de janeiro de 2023, a Americanas protocolou o maior pedido de recuperação judicial da história do Brasil, 43 bilhões de dólares em dívidas listadas. Para ter dimensão, o caso Oi Telecom, até então o maior da história, envolvia 65 bilhões de dólares, mas era uma empresa de infraestrutura com ativos físicos imensos. A Americanas era varejista. Seus ativos principais eram estoques e marcas. A recuperação judicial congela execuções por 180 dias, mas não para o sangramento. Lojas começaram a fechar. Funcionários relataram falta de produtos nas prateleiras. O aplicativo parou de funcionar corretamente. Clientes que tinham saldo em carteiras digitais da AME Digital ficaram sem acesso ao dinheiro. A crise tinha saído do balanço contábil e chegado ao mundo físico, às ruas, às prateleiras vazias, às vidas reais de trabalhadores e consumidores que nem sabiam o que era risco sacado. Agora chegamos ao coração desta autópsia, a causa da morte. E aqui está a revelação que vai mudar como você lê qualquer balanço financeiro daqui para frente. O risco sacado não era um detalhe técnico escondido em nota de rodapé ilegível. Era uma linha que qualquer analista com acesso ao sistema bancário poderia cruzar. Os maiores bancos do Brasil sabiam exatamente o tamanho das operações de supply chain finance da Americanas. Eles eram os credores e continuaram liberando crédito, renovando linhas, participando de emissões de dívida, enquanto internamente seus próprios departamentos de risco tinham dados que contradiziam o balanço público da empresa. A causa da morte não foi apenas fraude interna. Foi um sistema financeiro inteiro que tinha incentivos para não enxergar. Cada banco que renovava uma linha ganhava uma taxa. Cada analista que mantinha a recomendação de compra preservava o relacionamento com a empresa. O sistema escolheu a cegueira porque a cegueira era lucrativa. O mito mais perigoso que o caso Americanas destrói é o seguinte: empresa grande, auditada, listada em bolsa, com acionistas renomados, é segura. Isso não é verdade, é uma heurística, um atalho mental que nos poupa de pensar. Psicólogos comportamentais chamam de efeito halo, quando uma característica positiva, neste caso o nome de Lehman, contamina nossa avaliação de todas as outras características. Investidores individuais
Compraram a AMER3 porque Lehman está dentro. Bancos aprovaram crédito porque a reputação da empresa é ímpar. Analistas mantiveram recomendações porque quem sou eu para questionar o maior investidor do Brasil? O efeito halo é o mecanismo psicológico que torna fraudes de longa duração possíveis. Quando o nome de uma pessoa ou instituição funciona como substituto para a análise real, o sistema de detecção coletivo se desativa, e nesse vácuo, qualquer coisa pode crescer. Outro mito que precisa morrer. Auditores independentes garantem que os números são reais. A auditoria independente é um mecanismo vital, mas tem limites estruturais que poucos investidores conhecem. Primeiro, auditores são contratados e pagos pela própria empresa que auditam. Esse conflito de interesse fundamental nunca foi resolvido em nenhum mercado do mundo. Segundo, a auditoria verifica se os números estão de acordo com as normas contábeis declaradas, não se as normas aplicadas são as mais transparentes possíveis. Terceiro, em operações como o risco sacado, a classificação contábil depende de julgamento profissional. E julgamentos de profissionais que trabalham há anos com o mesmo cliente tendem a se alinhar com os interesses desse cliente. Após o caso Americanas, a CVM publicou novas orientações sobre classificação de operações de Supply Chain Finance. Mas a pergunta continua aberta. Quantas outras empresas fazem o mesmo hoje? O caso Americanas tem lições práticas que qualquer pessoa pode aplicar, não apenas investidores sofisticados. Primeira lição: diversificação não é luxo, é sobrevivência. Os fornecedores mais destruídos eram os que tinham concentração superior a 30% de faturamento em um único cliente. Nunca coloque mais de 20% da sua receita, da sua carteira, do seu risco em um único ativo, independente de quão sólido ele pareça. Segunda lição: o endividamento líquido de uma empresa precisa ser verificado com dados bancários, não apenas com balanços publicados. Para investidores pessoa física, isso significa olhar a relação dívida financeira líquida sobre EBITDA e questionar quando ela parece estranhamente baixa para o setor. Terceira lição: desconfie do consenso. Quando todos os analistas recomendam compra, quando nenhuma voz dissonante aparece, isso não é sinal de solidez. É sinal de que o halo está funcionando e o sistema de checagem coletivo se desativou. Para consumidores e trabalhadores, as lições são igualmente concretas. Primeira, carteiras digitais de empresas privadas não são poupanças. O saldo na AME Digital não tinha a proteção do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, que protege depósitos bancários até 250 mil AI. Guarde dinheiro em instituições com proteção regulatória clara. Segunda, quando uma empresa grande anuncia resultados recordes, ano após ano em um setor maduro com margens conhecidas, questione. Crescimento sustentável tem limites físicos. Resultados que desafiam consistentemente a gravidade do setor merecem ceticismo, não admiração cega. Terceira lição, e a mais importante para todos: fraudes corporativas grandes nunca são obra de um único vilão. São produto de sistemas que tornam a fraude mais fácil que a honestidade. Entender isso não é absolver os culpados. É vacinar-se contra a próxima Americanas. Porque ela está acontecendo agora, em alguma empresa que você provavelmente admira. O diagnóstico final desta autópsia: a Americanas morreu de um sistema imunológico corporativo que foi deliberadamente desativado. Cada mecanismo que deveria detectar e corrigir o desvio. Auditores, analistas, reguladores, conselho de administração, foi neutralizado por incentivos financeiros, hierarquia de poder e o peso esmagador de uma reputação construída ao longo de décadas. O paciente não morreu de um ataque súbito. Morreu de uma doença crônica que todos os médicos sabiam ou deveriam saber que existia, e que ninguém tinha interesse em diagnosticar.
Em 2024, a Americanas aprovou um plano de recuperação judicial com deságio bilionário para credores, reestruturação de dívidas e fechamento de centenas de lojas. A empresa sobreviveu, mas transformada. E o mercado de capitais brasileiro, transformado também, para sempre, pela maior crise de confiança da sua história. 3 coisas para você levar deste episódio. Nenhuma reputação, por maior que seja, substitui análise independente. Fraudes sistêmicas crescem no silêncio coletivo de quem tem mais a perder ao falar do que ao calar. E o melhor investimento que você pode fazer, em qualquer mercado, é desenvolver ceticismo saudável sobre os consensos que todo mundo defende sem questionar. Isso é a série Autópsias. Cada episódio, um colapso. Cada autópsia, uma vacina. Agora eu quero saber de você nos comentários. Você acredita que Lehman sabia do rombo ou foi genuinamente enganado? Escreve aqui embaixo. Se este episódio mudou como você pensa sobre empresas, marcas e investimentos, deixa o like. Ele é o que permite que a gente continue produzindo este tipo de conteúdo. Inscreva-se no canal e ative o sino para não perder o episódio 2 da série Autópsias.